Eu gostaria, antes de mais nada, de registrar a minha alegria por estar aqui. Falar sobre esse assunto com vocês é precioso para mim. E nós já temos orado há tempos, a fim de que o Senhor Deus, de fato, abençoe esse momento, abençoe o nosso aprendizado, e nós possamos crescer, não apenas no conhecimento da Escritura Sagrada, mas também no desejo de praticar alguns princípios da Palavra de Deus sobre esse assunto na nossa vida. Mas vamos orar mais uma vez, suplicando a graça, a bondade e a intervenção do Senhor nesse momento. Louvado seja o teu nome bendito, ó Senhor, por tuas muitas misericórdias. Tua palavra diz que o Senhor é bom e a tua bondade ela permanece para sempre. E pela bondade do Senhor, nós encontramos princípios, verdades, normas, leis, mandamentos, direções na tua palavra para vivermos a vida de piedade. Nela nós encontramos tudo o que é necessário para crescermos nessa piedade e desenvolvermos essa comunhão contigo que glorifica o teu nome. Abençoa-nos, pois, nesse momento, a fim de compreendermos esse assunto um pouco melhor e a fim de colocarmos em prática a nossa vida de tal maneira que a nossa doutrina seja ornada pela nossa prática diária, no nosso lar, no nosso relacionamento conjugal, em o nome do Senhor Jesus, nós te pedimos. Amém. A primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês nessa noite é qual é a justificativa, qual a razão para tratarmos de um assunto como esse. Normalmente uma conferência, uma semana teológica, você espera, você aguarda que temas altamente teológicos sejam discutidos, sejam discursados. E muitas vezes nós temos esse mito na nossa mente que temas altamente teológicos, eles não são práticos. Mas a Escritura Sagrada diz que o Senhor Deus revelou aquilo que nós necessitamos para praticarmos essa revelação do Senhor Deus. A prática da palavra de Deus, ela é um exercício altamente teológico. E é no dia a dia que nós revelamos a nossa teologia. E não existe um lugar melhor para eu e você revelarmos a nossa teologia do que no ambiente doméstico, do que no nosso relacionamento conjugal. Quando nós pensamos sobre a importância de um assunto como esse, o papel do marido cristão, quando nós pensamos em um assunto como esse, nós pensamos em justificá-lo, pelo menos de três maneiras. Em primeiro lugar, existe uma necessidade cultural de se falar sobre esse assunto, de se discutir esse assunto, estudar melhor esse assunto, por algumas razões. Existe um verdadeiro desconhecimento na cultura atual acerca de qual é o papel do marido e, por que não dizer, qual é o papel do homem. É muito interessante notar que o movimento hippie que aconteceu na década de 60, teve o seu declínio na década de 70, mas algumas repercussões posteriores, esse movimento hippie, ele simplesmente deixou como herança uma verdadeira ignorância do que é o matrimônio, e de qual é o papel do marido e qual é o papel da esposa. Além do mais, como fruto de todo esse movimento hippie, a liberação sexual no passado, e muitos de nós que aqui estamos, nós somos frutos daquela época, todo esse movimento que aconteceu na cultura gerou e resultou em vários filhos que cresceram sem a presença do pai. E esses filhos que cresceram sem a presença do pai, eles não tiveram então um padrão do que significa agir como marido. O resultado é que, muitas vezes, alguns desses jovens, alguns desses homens, alguns desses casais, eles se casavam e simplesmente não sabiam agora como é a vida normal no lar. Isso aconteceu nos Estados Unidos de uma maneira muito interessante. Alguns programas chamados de situações cômicas ou sitcoms nos Estados Unidos, que foram traduzidos e
e foram também divulgados pela TV brasileira, retratam a vida diária de famílias, como por exemplo, Eu, a Patroa e as Crianças. Um seriado muito comum. Ou então um outro, Mad About You, ou Louco por Você, aqui no Brasil. Interessante que nos Estados Unidos, os jovens casais começavam a assistir esses programas para de alguma maneira ter um modelo de como agir como marido e como agir como esposa. Você pode criticar os programas, você pode dizer aquilo não era modelo, mas o fato é que para uma sociedade que já perdeu o modelo, esses programas eles funcionaram dessa forma. E esses homens que cresceram, muitos deles sem a presença dos pais, apenas com a presença da mãe ou de um outro parente, eles precisavam de um modelo para dizer como que o marido de fato deve agir. Essa herança cultural. Por outro lado, nos dias atuais, nós também temos uma influência talvez maior dessa herança cultural naquilo que é chamado, nesse atraso que tem tido em alguns jovens, o atraso do amadurecimento. É aquilo que alguns sociólogos têm chamado de uma geração Peter Pan, jovens que se recusam a amadurecer. E muitas vezes eles entram para o casamento e eles não são maduros. E de repente você tem como um problema de aconselhamento de casais na igreja, uma esposa que vira e diz assim: pastor, o meu marido ainda é um adolescente. Ou muitas vezes você encontra alguns pastores e a esposa diz assim: o meu marido, ele ainda é um adolescente, ele não desenvolveu, é uma síndrome de Peter Pan. Quem escreve muito sobre isso no meio evangélico é o Albert Mohler, é o diretor do seminário do Southern Baptist. E o Albert Mohler, ele coloca de uma maneira até interessante, ele diz assim que ele consegue identificar quais jovens não tiveram a presença paterna em casa pelo aperto de mão. Porque ele diz, uma das coisas que o pai geralmente ensina para o filho é mais ou menos o seguinte: quando cumprimenta uma pessoa, aperta a mão, ele diz, é assim que se cumprimenta um homem, meu filho. Mas ele diz, hoje em dia eu vou cumprimentar no seminário, os jovens me entregam a mão mais ou menos assim, eu penso, esse não teve pai. Esse, ele cresceu sem a presença paterna. E esse vai ter uma grande dificuldade no amadurecimento. De fato, toda essa pressão que nós vivemos na própria sociedade é um aspecto cultural, e isso faz necessário lidarmos e estudarmos um assunto como esse. Por outro lado, existe também uma razão teológica. Eu não sei se você está lembrado, mas há um texto bíblico na carta de Tito, no capítulo de número 2, quando o apóstolo Paulo escreve para o jovem pastor Tito, e ele diz para Tito como que algumas pessoas deveriam serem tratadas na igreja. E ao falar sobre aquele tratamento que deveria acontecer na igreja, o apóstolo Paulo diz, no versículo de número 11 do capítulo de número 2, ele diz assim: a fim de que a doutrina seja ornada pela vida, pela prática. Em outras palavras, é como o apóstolo Paulo está dizendo assim, versículo de número 11, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, o nosso Senhor. Ornamento, você sabe muito bem o que é. Adereços, todos esses enfeites. Paulo está dizendo que a doutrina da palavra de Deus, ela é enfeitada, ela é ornada com a prática diária. Nenhuma ortodoxia subsiste se ela não estiver, de alguma maneira, em harmonia com uma ortopraxia, com uma prática que corresponda a essa doutrina. Você pode ter talvez a melhor doutrina na igreja, mas se a sua vida prática ela for uma vida contraditória, logo logo as pessoas vão questionar a sua teologia, questionar o seu conhecimento, questionar aquilo que você defende, aquilo que você prega. Então existe uma necessidade cultural, mas existe também uma necessidade teológica, porque a maneira como o marido age em casa, de alguma forma ele está expressando, ele está espelhando a sua teologia e os princípios
teológicos que ele crê. Deixa eu colocar de uma outra maneira. O meu relacionamento com a minha esposa espelha o meu relacionamento com Deus. Vocês se lembram do Senhor Jesus Cristo, quando ele resumiu os 10 mandamentos? E ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E ele mostrou essa conexão existente entre o vertical e o horizontal. Nos meus relacionamentos horizontais, eu transmito, eu expresso aquilo que é o meu relacionamento vertical. Então existe uma conexão teológica e uma razão teológica para estudarmos um assunto como este. Mas para aqueles que estão no seminário se preparando para o ministério pastoral, eu diria, existe inclusive uma relação ministerial. Ou estaríamos nós esquecidos daquela recomendação do apóstolo Paulo em 1 Timóteo capítulo 3, versículo de número 4 e 5, quando ele diz: se alguém não sabe governar a casa, como cuidará da igreja de Deus? Existe uma íntima conexão entre a vida familiar do pastor e o trabalho que ele realiza. Aqui é um ponto muito interessante. Eu gosto às vezes de conversar com os meus alunos no seminário, dizendo para eles da importância que eles têm de viver a vida comum do lar e de pastorearem a família, pensando da seguinte maneira: se você perder uma igreja, o Senhor Deus pode levantar outra, e você de uma igreja vai para uma outra, e assim por diante. Se você perder a família, você perdeu o seu ministério. Você entendeu a conexão existente? Se alguém não sabe governar ou não consegue governar a sua casa, como cuidará da igreja de Deus? Talvez por essa razão, Satanás, ele parece obter maiores resultados na queda do ministro ou na desarmonia conjugal de muitos pastores. Porque inúmeras pessoas são afetadas quando isso ocorre. Há uma relação ministerial. Sabendo que esse assunto então é importante, que há uma justificativa tríplice, cultural, teológica e ministerial para tratarmos desse assunto, talvez a segunda pergunta que nós deveríamos fazer: qual a maneira que nós deveríamos de fato abordar um assunto como este? Qual a melhor forma? Eu gostaria de sugerir nesse momento a abordagem por duas vias. Nós iremos abordar esse assunto de uma maneira sistemática, tentando observar o que a Bíblia Sagrada, como um todo, no geral, ela nos ensina sobre o papel do marido, e depois, em uma perspectiva exposicional, nós iremos observar um texto bíblico no livro de Provérbios, no capítulo 31, que algumas pessoas dizem: esse é um capítulo para a mulher, esse não é um capítulo para o marido. O que o senhor vai encontrar para o marido em Provérbios 31? Nós vamos observar posteriormente. Vamos analisar, em primeiro lugar, o aspecto sistemático. E aqui um ponto muito interessante. Quando nós vamos na Bíblia Sagrada, quando eu e você pesquisamos na Escritura Sagrada, nós observamos e somos convencidos que o matrimônio instituído por Deus, ele é extremamente importante, por várias razões. Primeiro, porque ele traz um complemento para a vida humana. Quando o Senhor Deus criou todas as coisas, ele viu que tudo era bom. Havia apenas uma coisa que o Senhor Deus julgou não ser boa, e era a solidão de Adão. E o Senhor Deus então criou a mulher para ser essa companheira, auxiliadora e idônea, e ser amada e protegida por esse homem, Adão. Interessante que tudo isso aconteceu antes da queda. Antes mesmo da queda, o Senhor Deus observou e viu que algo não era bom. E você vai dizer: mas por que Deus viu isso? Por que o homem não estava completo daquela maneira? Sendo o homem criado à imagem de Deus, e o Senhor Deus é Deus triuno, é Deus relacional, existem alguns aspectos da imagem de Deus que elas só podem ser cultivadas, refletidas, expressas por meio do relacionamento. Por isso que, de fato, não era bom o homem estar sozinho. Por isso precisava ele de um complemento, e aquele complemento ocorreu no casamento, no matrimônio. A Bíblia Sagrada dá extrema importância ao matrimônio nesse sentido. Por outro lado, você observa a importância que a Bíblia Sagrada dá ao matrimônio quando a Bíblia Sagrada utiliza o matrimônio como uma metáfora do pacto com Deus.
Essa é a razão pela qual em algumas igrejas históricas e algumas igrejas reformadas, quando você tem uma desunião, quando você tem um divórcio, quando você tem uma traição, geralmente os membros da igreja eles são disciplinados. E a razão pela qual eles são disciplinados não é apenas porque eles cometeram um pecado e todo mundo peca. Que autoridade tem a igreja para fazer isso? É que o pecado que eles cometeram é um pecado que coloca de forma pública para a sociedade em xeque aquilo que é espelhado no casamento, que é o pacto de Deus com o seu povo. O Senhor Deus odeia o repúdio, diz a Escritura Sagrada. E o matrimônio, na Bíblia Sagrada, desde os livros dos profetas, no Antigo Testamento e depois no Novo Testamento, culminando inclusive no livro do Apocalipse, ele é sempre essa metáfora do pacto de Deus com o seu povo. Por isso a igreja é chamada de a noiva do Cordeiro. Por isso que aquele momento, o ápice do nosso encontro com o nosso Redentor, ele é chamado das bodas do Cordeiro. Daí você observa a importância do matrimônio. Mas o matrimônio ele é utilizado também como um instrumento de santificação. E qualquer pessoa casada aqui sabe que existem algumas coisas no seu relacionamento com o seu cônjuge que você percebe, elas te quebrantam, elas te humilham, elas mostram a necessidade que você precisa de crescer, de exercer os dons espirituais para servir essa outra pessoa, ou mesmo de crescer no fruto do Espírito. Amor, paciência, bondade, longanimidade. E você olha para você nesse relacionamento, você é desafiado e diz: Senhor, como eu necessito desse fruto do Espírito no meu dia a dia. E esse casamento, ele torna-se um instrumento de santificação. Aqui é uma coisa muito interessante, porque alguns casais, eles pensam que eles vão se casar para serem felizes. Você sabia que, biblicamente falando, o alvo, o objetivo do casamento não é a felicidade, mas é a santidade? Porque Deus coloca dois pecadores juntos. Não é para que eles encontrem a redenção neles mesmos e eles encontrem a felicidade neles mesmos, mas para que ambos percebam que eles carecem de crescer nessa santidade, nessa comunhão com o Senhor Deus. Casamento é para a santidade, é instrumento que o Senhor Deus usa para a santificação. Ou qual foi o marido, qual pastor aqui, que não pensou ter pregado o melhor sermão do mundo, melhor ainda do que os sermões de Spurgeon, e ele estava tão exultante até chegar em casa e a esposa dele dizer: o seu nó da gravata estava torto, e você não atentou para isso. Ou então ela dizer: como que você fez aquela conjugação de verbos naquele exato momento? Que absurdo! E você volta ao seu mundo real, você desce das nuvens e você diz: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor colocou alguém tão observador assim do meu lado, que me fez voltar aos meus sentidos, e eu percebo que eu não sou o Spurgeon na minha vida. Que coisa fantástica, não é? O casamento é para a santidade. Sendo o casamento tão importante aos olhos de Deus, certamente o Senhor Deus estabeleceu alguns princípios para o bom funcionamento deste casamento. E esses princípios é aquilo que nós chamamos de papéis. E o primeiro papel que nós iremos analisar é o papel do marido. Qual é o papel do marido no casamento? Na Bíblia como um todo, você percebe que, em primeiro lugar, o papel do marido é o papel de liderança. O marido, ele é o chamado cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, e é esse papel da liderança. O termo cabeça na Bíblia Sagrada não é utilizado para domínio, mas a explicação que o apóstolo Paulo sempre coloca para dizer que o homem é líder, que ele é o cabeça, ele vai dizer lá em Timóteo: porque primeiro foi formado Adão e depois Eva, e Adão não foi iludido. Não sei se isso ameniza ou se isso agrava o erro de Adão. Eva foi iludida, Adão não foi iludido. Ele pecou sabendo que era pecado. Ele cometeu o ato sabendo que o era. Então, de fato, isso não ameniza a situação de Adão. Mas nessa ordem da criação, o apóstolo Paulo utiliza a ordem da criação, primeiro o homem, depois a mulher, para falar da importância e para falar da liderança do marido no casamento.
E é interessante que essa noção, ela será reenfatizada naquele texto clássico de Efésios capítulo 5, versículo de número 24, quando fala da estrutura do casamento. Ela diz que o marido, ele é o cabeça da mulher. A primeira responsabilidade do marido, o primeiro papel do marido na família é papel de liderança. Agora, o que nós entendemos por liderança? O que é liderança? O que significa ser um líder? Liderança é, em outras palavras, a influência. Você segue o líder que te influencia mais, que exerce uma influência maior sobre você, e você começa agora, sem perceber, você se torna um discípulo desse líder, você começa a copiar as coisas que esse líder está fazendo, você se alegra nesse líder, você não questiona, você obedece, você de alguma maneira tem alegria na liderança dessa pessoa, quando ela exerce uma influência sobre você. Liderança não é, biblicamente falando, domínio. Existem várias pessoas que elas dominam, mas nem por isso significa que elas são padrões de liderança na perspectiva bíblica. O padrão de liderança na perspectiva bíblica é o próprio Senhor Jesus Cristo, e por essa razão, todas as vezes que a Bíblia Sagrada diz que o homem é o cabeça da mulher, a Bíblia coloca antes: Cristo é o cabeça do homem, de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher. Ou seja, a liderança do marido, ela é uma liderança subordinada a Jesus Cristo. Como que foi a liderança do Senhor Jesus Cristo? Foi uma liderança servidora, no qual ele se deu por nós, ele se deu a nós, no qual ele obteve a nossa redenção. E quando a Escritura Sagrada fala sobre o marido como sendo o cabeça da esposa, a Bíblia Sagrada vai completar dizendo que por essa razão o marido deveria então amar a esposa como Cristo amou a igreja. Essa é a razão pela qual a Escritura Sagrada sempre faz essa referência em vários textos. 1 Coríntios, capítulo 11, Efésios, capítulo 5, Efésios, capítulo 1, Cristo é o cabeça de todo homem, o homem é o cabeça da mulher, Cristo é o cabeça da igreja, Cristo é o cabeça de todas as coisas. E a liderança do marido, ela é sempre subordinada a Cristo Jesus. O que isso significa? Em primeiro lugar, significa que nenhum marido deveria liderar contrário à vontade revelada do Senhor Jesus Cristo. Nenhum marido deveria liderar a sua esposa ou sua família por caminhos que o Senhor Jesus Cristo não conduziria essa esposa, essa família, ou até mesmo a igreja. É uma liderança subordinada, é uma liderança onde você representa o supremo líder, é uma liderança onde a pessoa pode olhar para você e dizer: eu consigo ser submissa a ti, porque você espelha para mim a liderança do meu Redentor. Pode dizer: eu confio em ti. Uma coisa interessante nesse aspecto é que, por ser o líder, o marido ele é responsável por esse cuidado com a dinâmica pastoral do lar. Biblicamente falando, quem é que deve cuidar da vida espiritual da família? Não é a esposa. É bem verdade que muitos maridos delegam isso à esposa, dizendo: querida, faça o culto infantil com os nossos filhos. Querida, você vai colocar as crianças para dormir agora, ore com eles, leiam a Bíblia, você é melhor do que eu para fazer isto. A responsabilidade primária é do marido. Na vida espiritual, na instrução espiritual, a iniciativa de praticar o Evangelho na vida comum do lar é responsabilidade primária do marido. É responsabilidade do marido orar com a esposa, orar por ela, ajudá-la a olhar para a igreja na perspectiva divina. Aqui uma coisa muito interessante, especialmente para nós, pastores, e para alguns que estão preparando para o ministério pastoral ordenado, porque vocês já exercem atividades pastorais em igrejas e congregações onde vocês estão trabalhando. Esse é um ponto muito interessante, é um cuidado que às vezes nós não temos com o coração da esposa, quando ela começa a olhar para uma igreja de uma perspectiva muito mais mundana do que divina. É a responsabilidade do marido ajudar a esposa
a olhar para a igreja e ver a igreja como a noiva do Cordeiro, como o povo de Deus, como uma comunidade de redimidos, e ficar alegre pelo privilégio que ela tem de poder servir ao Senhor da igreja nesse ministério ao lado do seu marido. Isso é a responsabilidade do marido. O problema é quando muitas vezes a minha liderança e a sua liderança acaba provocando no coração da esposa ódio pela igreja, amargura da igreja, repulsa à igreja e assim por diante. A primeira responsabilidade, então, bíblica, é uma responsabilidade da liderança, ou de liderança. A segunda responsabilidade é a responsabilidade de ser o provedor e o protetor. Eu não sei se vocês já observaram, em certo sentido, o mandato cultural foi dado para ambos, homem e mulher. Então, crescer, dominar a terra, sujeitai-a. Esse é o mandato cultural de Gênesis 1, 28. E ele foi dado para homem e para mulher, ele foi dado para o casal. Nesse aspecto, não existe a proibição de que a mulher exerça o seu trabalho, de que a mulher exerça, inclusive, uma profissão. Não existe nenhuma proibição bíblica nesse sentido. Mas, primariamente, a responsabilidade de ser o provedor é do marido. Você já observou isso? Foi o marido, e foi dito ao marido que ele deveria cultivar a terra. E é dito ao marido que ele deveria dessa terra extrair o sustento. Isso antes da queda e pós-queda. Essa responsabilidade de ser o provedor da família, em primeiro lugar, é do marido. É bem verdade que temporariamente, especialmente alguns de vocês seminaristas, não conseguiriam prover completamente para a família. Mas esse é um aspecto temporário. O ideal e o correto é que ele não se torne o seu estilo de vida, de forma alguma. Que a sua responsabilidade primária, a responsabilidade primária de ser o provedor, é sua, marido, não é da esposa. E de ser o protetor, aquele que vai cuidar do bem-estar da sua esposa. Desse bem-estar físico, desse bem-estar emocional, desse bem-estar espiritual da esposa. Cuidar dela. E você observa isso claramente, especialmente em 1 Pedro, capítulo de número 3. Quando Pedro escreve, falando para os maridos, dizendo como que eles deveriam tratar com honra, com dignidade, e tratar a mulher como esse vaso mais frágil. Qualquer que seja o que Pedro está querendo dizer ali, não está dizendo que a mulher ela é fraca, mas que ela deve ser tratada como o vaso mais frágil. Algumas pressões, marido, você consegue suportar e você consegue ter uma resistência talvez maior, e deveria ter. E proteja. Ela é vaso mais frágil. Uma coisa bem interessante aqui, nesse aspecto, deixa eu compartilhar com vocês um erro particular. Eu me lembro que quando eu estava no seminário, a norma para a esposa de pastor era mais ou menos a seguinte: ela precisa ser regente do coral, superintendente da escola dominical, presidente da SAF, professora de crianças, correto? Se ela não tiver pelo menos essas 4 características, ela não está qualificada para ser uma boa esposa de pastor. Mas quando eu me casei, eu tomei a atitude, decidi que a minha esposa não vai fazer nada disso. Ela não vai agir em nenhuma dessas áreas. Ela será a minha esposa. A esposa do pastor, ela será a minha esposa. E quando alguém perguntar para mim, o que a sua esposa faz na igreja, eu direi para essa pessoa, ela é minha esposa. Ela cuida de mim. E eu levei isso avante, conversei com Meire aceitou, e nós levamos isso avante. Até um determinado momento que Meire disse: olha, eu preciso conversar com você. Diz: pois não, querida. Diz: a igreja precisa de superintendente. Sim, mas você não. A igreja não tem professoras de crianças. Sim, querida, você não.
Eu sinto a necessidade de trabalhar com um grupo de mulheres da igreja, Tito 2:2, eu preciso fazer alguma coisa. Não, querida, eu não acho que está correto. Ela virou para mim e disse: eu tenho dons espirituais que Deus me deu, você está impedindo que eu exercite os meus dons. Você consegue entender isso? Sim, querido, eu consigo entender. Tudo que eu falei que você não podia fazer, você pode fazer agora. É interessante que muitas vezes nós temos todo esse desejo de proteger, mas nós acabamos protegendo do lado errado. Nós acabamos protegendo e impedindo, nessa nossa busca pela proteção, nós acabamos impedindo que a pessoa desenvolva os seus dons espirituais que ela recebe normalmente, ela deve exercitar. O Senhor Deus a capacitou com isso. Então, cuidado nesse aspecto. Ser protetor é uma coisa, ser superprotetor é algo completamente diferente. Cuidado para você não tentar proteger a sua igreja, a sua esposa da igreja, e protegendo a sua esposa da igreja, você acaba protegendo a sua esposa de desenvolver os dons espirituais que ela tem. Pois bem, a terceira coisa, a Bíblia Sagrada diz que o marido ele é responsável pelo companheirismo, e aqui é uma coisa muito interessante, porque normalmente nós falamos da esposa como sendo a nossa companheira. Provérbios capítulo de número 31 diz que a mulher virtuosa, ela faz bem ao seu marido todos os dias, e você diz, que companheira boa. A palavra bíblica para a esposa é auxiliadora, então de fato ela é essa companheira. Muitas vezes nós pensamos que o companheirismo ele está dedicado, ele deve ser a responsabilidade primária da esposa. Biblicamente falando, o companheirismo é responsabilidade primária do marido. Foi ao marido que nós temos a referência bíblica de Gênesis 2:24, dizendo que ele deve deixar pai e mãe e se unir à sua esposa, e se tornarão os dois uma só carne. Você já prestou atenção que não existe ali dizendo a esposa deixará pai e mãe? Já observou isso? Mas diz o marido deixará e o marido se unirá. Esse processo de romper, cortar ou mudar, alternar alguns laços do passado e unir a esposa deve ser iniciativa primária do marido. Companheirismo é primariamente para o marido. O que atrapalha o companheirismo? O que impede esse companheirismo? Muitas vezes, o que prejudica nesse processo do companheirismo? Em primeiro lugar, se você analisar na Bíblia Sagrada, é quando o marido não assume a sua responsabilidade, até mesmo a sua culpa. O que fez com que, além do pecado que entrou no mundo, ali em Gênesis 3, mas o que de alguma maneira, como resultado direto do pecado, afetou e atrapalhou o relacionamento de Adão e Eva? Você observa, a primeira coisa que Adão faz é, ele não assume a sua responsabilidade. O Senhor Deus diz para ele, quem te fez saber que estava nu? Ele diz, a mulher que tu me deste. Nessa transferência de culpa, o companheirismo, ele é afetado. Maridos, todas as vezes que nós não assumimos a nossa responsabilidade, nós não assumimos o nosso erro, mas nós tentamos transferir esse erro para a pessoa que está mais próximo de nós. E no relacionamento matrimonial, não existe ninguém mais próximo de você do que a sua esposa, você acaba afetando esse companheirismo. Você acaba prejudicando esse companheirismo. Ou uma outra maneira, a própria omissão, o silêncio. Lembra daquele livro, O Silêncio de Adão? É um livro de Larry Crabb, se não me falha a memória. Há um outro livro publicado pela editora Puritanos, na mesma linha agora, falando sobre a necessidade que o marido tem de assumir a sua culpa e de não se omitir. Se você observa Gênesis capítulo de número 3, uma das coisas que o texto dá a impressão, sugere a mim e a você, não está explícito, mas implícito no texto bíblico, é que naquele diálogo que a mulher estava tendo com a serpente, naquela questão, quando a serpente questionava a bondade de Deus, as intenções de Deus, e a mulher dando atenção à serpente e vendo o fruto, vendo que ele era bom e agradável para comer e dar entendimento, tomou e comeu, e ela deu ao marido, e ele comeu.
Os verbos ali, a ação que você encontra no texto, não sugere que Adão estivesse muito longe. Pelo contrário, sugere que Adão estivesse presenciando todo aquele diálogo, mas ele não disse nada. Ele não falou nada. Ele foi uma porta naquele momento. E esse silêncio acaba tantas vezes afetando, atrapalhando o companheirismo. Ou por que não dizer as distrações do dia a dia? Provérbios capítulo de número 5 fala dessas distrações de uma maneira muito interessante e acaba afetando o relacionamento íntimo do casal. Provérbios capítulo 5 fala quando as atenções desse marido, elas estão voltadas para os seios da outra. Quando as atenções desse marido estão voltadas para a riqueza e para o ganho, para o vil metal. Quando as atenções desse marido estão mais voltadas para os seus amigos e suas amizades do que para a sua própria esposa. Essas distrações do dia a dia, que tantas vezes fazem com que eu e você não cultivemos o relacionamento conjugal como nós deveríamos. E aqui deixa eu fazer uma aplicação especialmente a pastores. Pastores, sabe que muitas vezes nós cometemos um adultério com a igreja, não é com alguém da igreja, entendam bem, com a igreja. Nosso primeiro amor torna-se a igreja, antes da esposa. Eu conheço alguns pastores, e um deles eu achei uma forma muito interessante, a esposa dele teve uma maneira muito criativa de chamar a atenção dele para as necessidades dela. O tempo todo ele ia para a igreja e fazia todos os aconselhamentos pastorais e atendia todas as suas responsabilidades na igreja. Ele passava muitas vezes o dia todo na igreja. À tarde ele visitava, à noite ele estava em programações da igreja. Um determinado dia ela marcou uma entrevista com ele no gabinete pastoral. E ela disse: eu tenho hora marcada. Eu disse: mas o que você está fazendo aqui? Eu te deixei lá em casa. Ele disse: sim, eu vim conversar com você. Mas nós poderíamos ter feito em casa. Ele diz: em casa nós não conversamos, eu vim conversar com você. Eu marquei, eu tenho 1 hora. Sou membro da sua igreja, eu tenho as minhas necessidades, e eu quero conversar com você, e eu quero discutir o meu relacionamento conjugal com você. Diz: fantástica, que criatividade que essa esposa teve para dizer para esse marido: você está amando o seu trabalho, a sua igreja, mais do que você ama a mim. Essas distrações do dia a dia acabam afetando nosso companheirismo. Por que companheirismo é tão importante? Porque companheirismo acaba comunicando atributos de Deus. A Bíblia Sagrada diz que um dos títulos do nosso Redentor é Emanuel, Deus conosco. E todas as vezes que o marido pratica, expressa, se interessa pelo companheirismo com a esposa, ele está expressando os atributos desse Deus sempre presente, desse Deus conosco, desse Deus Emanuel, e comunicando isso agora à sua esposa. Entendem como que a nossa prática ela precisa ser guiada, estruturada e moldada pela nossa teologia? Todas as vezes que esse marido se interessa pelo companheirismo, ele expressa fidelidade, lealdade, que são atributos de Deus. Ele expressa esses atributos no seu relacionamento com a sua esposa. Além do mais, é esse companheirismo diário que a Bíblia Sagrada diz ser fundamental para a felicidade da intimidade do casal. De outra forma, sexo seria meramente um encontro, um contato de corpos. Mas quando existe companheirismo, é intimidade do casal. Em primeiro lugar, liderança. Em segundo lugar, proteção e provisão. Em terceiro lugar, companheirismo. E em quarto lugar, a Bíblia Sagrada diz que o marido ele é primariamente responsável por expressar o seu amor à esposa. É engraçado porque quando você observa isso, o apóstolo Paulo coloca essa perspectiva em 2 cartas do Novo Testamento, Efésios capítulo de número 5 e Colossenses capítulo de número 3. Ele diz: maridos, amai a esposa. E aqui uma coisa interessante, quando Paulo fala desse amor,
ele fala desse amor como sendo um amor sacrificial, como Cristo se deu pela igreja, então o marido deve também se entregar, e se entregar de uma maneira sacrificial pela esposa. É claro que para mim é muito mais fácil pensar que estou realizando o sacrifício quando a minha esposa me convida para ir ao supermercado, e eu digo para ela: tá bom, querida, no sábado à tarde, no horário do jogo do Palmeiras, eu deixo esse time para lá e eu vou ao supermercado com você. Que sacrifício muito grande. Na verdade, esse é mínimo. Ela está me livrando de uma tremenda decepção, na verdade, porque geralmente vai perder mesmo. Ela está me livrando de uma decepção, ela está sendo redentora para mim, exercendo atributos do Redentor, me livrando desse grande sofrimento que eu estaria por passar ali diante da TV, naquele exato momento. Mas a Escritura Sagrada fala de sacrifício de uma maneira mais séria do que isso. O Senhor Jesus Cristo não fez um sacrifício meramente de deixar de assistir o jogo do seu time do coração, se é que ele tinha algum, mas o Senhor Jesus se deu pela esposa, se entregar por ela. Aqueles momentos nos quais você diz: eu estou hiper cansado, mas a pia da cozinha continua cheia de louças para lavar, e eu sei que ela está esgotada, e a minha esposa não tem a mínima condição de fazer isso. Talvez eu dizer para ela: vá para a cama, relaxa um pouquinho e deixa que eu cuide disso aqui. São coisas como essas que você comunica um amor sacrificial. Mas nós somos de uma cultura no qual nós estamos mais acostumados a que a mãe se sacrifique, não é? Que a esposa se sacrifique. Parece ser tão mais fácil para ela, parece já estar imbuído no DNA dela que ela sacrifique. Mas a Bíblia Sagrada diz que esse amor sacrificial, ele é a responsabilidade primária do marido, e não da esposa. Que tal então acordar no meio da noite para olhar a criança para ela, para que ela tenha um pouquinho mais de sono, que ela consiga dormir um pouquinho mais? Que tal levar essa criança para passear? Ou, melhor ainda, que tal cuidar das crianças no dia do Conte Comigo, para que ela tenha toda a liberdade de ir participar daquela reunião, sem se preocupar com as crianças, e sem se preocupar com a casa. Eu dizer para ela: querida, você tem uma noite para você simplesmente se deleitar, aproveite, você precisa disso, e você vai para um local que será importante para a tua vida. Por que não fazer? Uma outra coisa interessante, a Bíblia Sagrada, quando fala desse amor, é um amor que santifica. Quando fala do amor do Senhor Jesus Cristo, ele se entregou pela igreja para purificar, para santificar. Em outras palavras, é aquela grande pergunta que eu e você, marido, devemos fazer: a minha esposa, ela é mais santa ou menos depois do relacionamento comigo? Ela é mais amargurada ou mais alegre depois que ela se casou comigo? Ela tem um maior amor pelo Senhor Deus? Ou a vida dela está mais árida no nosso dia a dia? Amor que santifica, amor com cuidado. A Bíblia Sagrada diz que o marido deve cuidar da esposa como ele cuida do seu próprio corpo. E aqui, por favor, não pensem apenas em termos de aparência, porque senão nós vamos por um buraco negro e vamos por um despenhadeiro, porque a maioria dos homens não cuida tanto assim da sua aparência, não é? Você não cuida tanto assim do seu corpo, você não cuida daquilo que você vai se alimentar e assim por diante. Eu tenho um filho em casa que ele diz que todo pastor obeso é um péssimo testemunho bíblico para o domínio próprio. E eu fico nesse equilíbrio aqui, nessa balança de um lado para o outro. Nós não temos esse cuidado tão grande com a nossa aparência. Mas não é nesse cuidado que a Bíblia Sagrada está dizendo. É no cuidado com o próprio corpo. Você tem um cuidado com o seu corpo para você se alimentar, para você dormir quando você necessita. Você tem um cuidado com o seu corpo quando você está enfermo. Você quer todo o cuidado do mundo para que você tenha logo melhore e o seu corpo volte a funcionar e operar naturalmente. A Bíblia Sagrada diz que o amor do marido pela esposa deve ser um amor com cuidado. De outra maneira, um amor livre de amargura. Eu não havia atentado para esse texto bíblico de Colossenses capítulo 3, especialmente para a segunda frase do versículo. Se você puder observar, diz assim:
Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Um amor livre de amargura, no qual você não fica ressentido com ela, no qual você não fica amargurado com ela, no qual você não cultiva essa amargura. Se precisar de tratar algumas coisas, você trata logo. Mas a amargura ela não pode continuar aí. O ressentimento ele não pode continuar. E outra coisa, a Bíblia diz que é um amor que trata com respeito, com dignidade, como a parte mais frágil. Essas 4 responsabilidades do marido, ele é aquele que deve, de alguma forma, exercer a liderança. E aqui vem a grande pergunta: como que está, quem exerce a liderança espiritual na tua família? Não é quem manda na tua casa, por favor, entenda bem, veja a pergunta. Quem exerce a liderança espiritual na tua casa? Ele é o provedor e ele é o protetor? Ele é aquele que deve tomar iniciativas em prol do companheirismo? Você já observou que, estatisticamente falando, nós temos um número maior de mulheres buscando o aconselhamento para o casal, porque a vida conjugal não está boa e a mulher toma iniciativa? Biblicamente falando, o marido deveria fazê-lo. E a responsabilidade dele, amá-la nas qualidades do amor do Senhor Jesus Cristo. Isso é aquilo que sistematicamente nós podemos observar desse papel, da responsabilidade do marido. Mas o que dizer de uma maneira mais expositiva? Abra sua Bíblia, por gentileza, em Provérbios, capítulo de número 31, e aqui nós iremos tratar de alguns tópicos desse texto bíblico. Tradicionalmente, as pessoas olham para esse texto como falando apenas da mulher. E algumas mulheres ficam um tanto quanto intrigadas, porque elas dizem: essa mulher não existe. Algumas gostariam de trocar o título desse capítulo 31 de Provérbios, a partir do versículo de número 10, dizendo: ao invés de ser mulher virtuosa, é mulher virtual, porque ela não pode existir. Existem tantas coisas aqui, porque é impossível que essa mulher exista. Outros olham e veem que essas palavras aqui, elas são palavras da mãe de Lemuel, e elas dizem: só podia ser coisa de sogra. Só a sogra dessa maneira vai idealizar a esposa para o seu filho. Essa mulher aqui não existe. Interessante é que a chave desse texto da mulher virtuosa está no versículo de número 30. Aí está o segredo da mulher virtuosa. Essa mulher, ela não é virtuosa porque ela faz tantas coisas. Essa mulher, ela faz tantas coisas porque o versículo de número 30 coloca a chave, a coisa mais importante do caráter da vida dela: a mulher que teme ao Senhor. Mas ao falar da mulher virtuosa, esse texto acaba falando também de algumas características do marido dessa mulher. E essas características desse marido, elas mostram e elas apontam para mim e para você as responsabilidades do marido e do marido cristão. Leamos o texto, versículo de número 10, do capítulo de número 31 até o versículo de número 31, diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz o bem, não o mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão, e ainda noite, e já se levanta, e dá mantimento à sua casa, e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força, fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas
Veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino, vende-as e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se os seus filhos e lhe chamam ditosa. O seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Observe uma coisa muito interessante. Eu disse para vocês que a chave do texto está no versículo de número 30. A mulher que teme ao Senhor. E é somente porque ela teme ao Senhor que o texto diz que ela não se preocupa com o dia de amanhã. Versículo de número 26. Quanto ao dia de amanhã, ela não tem preocupações. É somente porque ela teme ao Senhor que o versículo de número 26 diz que ela fala com sabedoria. É somente porque ela teme ao Senhor que ela não come o pão da preguiça. É somente porque ela teme ao Senhor que ela vive uma vida leal. A chave para a mulher, nesse capítulo de número 31 de Provérbios, está no fato dela temer ao Senhor. Mas ao falar sobre essa mulher que teme ao Senhor, essa mulher que é virtuosa e pratica essas virtudes, o texto acaba falando também algo sobre o marido dela. Observe pelo menos 4 características desse marido da mulher virtuosa. Em primeiro lugar, ele considera o seu valor. Mulher virtuosa, quem achará? Versículo de número 10 diz: o seu valor muito excede o de finas joias. Esse marido considera o valor da esposa. E ele é sábio quando ele começa a comparar a sua esposa de uma maneira positiva, não de uma maneira negativa. Nós tivemos no Brasil um programa de televisão, um programa de comédia, um programa humorístico, de Chico Anísio, com seus mais de 100 personagens. E havia um personagem de Chico Anísio que ele encarnava tudo aquilo que é o tolo na perspectiva de Provérbios. Se não me falha a memória, o quadro era Nazareno, onde ele sempre comparava a esposa dele de tal maneira que ela era continuamente rebaixada, marginalizada. Ela estava continuamente sendo comparada negativamente. Biblicamente falando, esse é o tolo. Biblicamente falando, esse é o indivíduo que ele não tem o entendimento. Provérbios capítulo 31, diz que esse marido, ele é sábio para comparar a sua esposa positivamente, a ponto que mais tarde ele vai dizer o seguinte: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. O livro de Cantares vai falar que o marido, que o amante de Cantares, ele compara a sua amante. Tal qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha querida entre as donzelas. Existem muitas mulheres lá, mas elas são verdadeiros espinhos quando comparadas à sua beleza, minha querida, quando comparadas ao seu valor, querida minha. De fato, eu ministro em uma igreja, e eu aconselho, eu falo, e eu me relaciono com várias mulheres diariamente, mas, querida, nenhuma delas tem o brilho nos olhos que você tem. Para nenhuma delas tenho eu olhar como eu tenho para ti. É essa comparação positiva na qual o marido percebe o valor da sua esposa. E aqui uma coisa muito interessante, porque na Bíblia Sagrada, no livro de Provérbios, o livro de sabedoria, diz que o marido, ele sabe receber a esposa como sendo uma bênção de Deus. Quem acha uma esposa, achou o bem. E ele recebeu essa esposa como essa grande bênção que vem do Senhor.
Esse marido de Provérbios 31 é aquele que considera e sabe valorizar a sua esposa. Qual que é a responsabilidade do marido? De uma maneira expositiva, nesse texto de Provérbios, a valorização da sua esposa. A segunda coisa que é importante você observar é que esse marido, ele é responsável por criar uma cultura de relacionamento no qual a esposa tenha a oportunidade de crescer, de florescer, de mostrar os seus talentos, de mostrar sua criatividade, de mostrar aquilo que ela faz de melhor. Versículo de número 11 diz assim: o coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Por que ela faz todas essas coisas aqui? O texto diz, ela busca lã e linho. Diz o texto que ela é como um navio mercante, de longe traz o seu pão, levanta-se numa noite. Diz que ela examina uma propriedade, ela adquire, ela planta uma vinha, ela cria rendas. Por que tudo isso? Porque o versículo de número 11 diz que o coração do seu marido confia nela. É uma cultura de confiança. E essa confiança do marido na esposa permite que ela floresça, que ela cresça, que ela mostre da sua criatividade, que ela expresse os seus talentos, que ela exercite os seus dons, que ela faça aquilo que ela sabe fazer, que o Senhor Deus dotou a ela. Observe que essa cultura de confiança aqui, nesse lar, nessa casa de Provérbios de número 31, ela não existe aqui o cinismo, não existe a ironia, o desprezo pelas ideias dela. Eu não sei se você já observou, pastor presente aqui, e seminarista, que aqui está, especialmente. Mas uma coisa muito interessante, como figura pública que o pastor, que o ministro da palavra é, normalmente as pessoas vêm conversar com ele. Normalmente as pessoas ligam para a casa dele e elas dizem: o pastor fulano de tal está? As pessoas nem perguntam por quem atendeu o telefone. Se quem atendeu o telefone foi a esposa do pastor, muitas vezes ela passa como essa verdadeira serviçal, que pega o telefone e do outro lado diz: eu quero falar com o pastor fulano de tal. Ela diz: querida, para você. Diz: quem é? Eu não sei, ele nem conversou comigo. E aqui está aquele momento da proteção e do cuidado. Alô, quem fala? Ah, fulano de tal. Ô, fulano de tal, que bom falar com você. Foi a minha esposa que atendeu o telefone. Certo? Tudo bem contigo? Posso lhe ajudar? Ou tantas vezes, quando as pessoas procuram para conversar contigo e ela está ali do lado, seria uma maneira de criar essa cultura de confiança, dizer: que bom falar contigo, essa aqui é minha esposa, deixa eu apresentá-la a ti. Ah, mas foi o presidente do sínodo que me procurou, foi o diretor do seminário. Sim, senhor diretor, essa é minha esposa. Aqui está. Que ótimo. Essa maneira de expressar que não há cinismo, não há ironia, não há desprezo pelas ideias dela, não há desprezo pela pessoa dela, mas o coração do seu marido confia nela. E por isso ela floresce. Ela pode florescer. Uma outra coisa bem interessante nesse sentido, o texto diz que esse marido, ele é um encorajador. Versículo de número 28 e 29 do texto de Provérbios diz assim: levantam-se os seus filhos e lhe chamam ditosa, e o seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Deixa eu compartilhar com vocês eu tenho das minhas muitas fraquezas, permito-me compartilhar uma delas com vocês. É extremamente difícil para mim ser um encorajador. Eu sou teólogo, o que você queria? Os meus olhos batem no que está errado. Eu já vejo logo as coisas que estão erradas. Meu pai dizia que eu devia ser fiscal de obras, porque eu daria uma grana tremenda para qualquer empresa de construção. Eu chego na obra e logo eu já percebo qual quina da parede o pedreiro não utilizou o prumo apropriadamente. Logo eu percebo onde o pintor não deu a segunda demão de tinta.
Os meus olhos já vão logo para o que está errado. Talvez seja por isso que o Senhor Deus me colocou para corrigir dissertações lá no Jumper. Eu já pego logo os erros, corrigindo dissertações aqui e ali do que as pessoas escrevem. Recentemente, o meu filho estava interagindo comigo no Skype. E ele diz: pai, utilize o Skype da minha esposa, porque o meu telefone está sem bateria. Utilize o Skype dela, ela vai te ligar. A primeira coisa que eu olhei foi: meu filho, essa foto de vocês, ela está na horizontal. Conserta essa coisa para ficar mais bonitinho. E aí ele continuou conversando. Eu disse: desculpa, filho, eu já olhei para o defeito, né? Ele disse: pai, o senhor é ótimo nisso. É muito difícil para eu ser um encorajador. Naturalmente, o meu pecado floresce na minha crítica. Por causa disso, eu tenho que 24 horas por dia estar com as minhas antenas ligadas, dizendo: encoraje, 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 dê uma palavra de ânimo, reconheça alguma virtude, reconheça algo de bom. E eu não sei, talvez você, por estar no seminário, por ser tão criticado, ou por fazer críticas a teólogos aqui e ali, por ter que fazer todas essas análises, é muito fácil para você trazer isso para casa e para o relacionamento conjugal. Me lembro de uma determinada ocasião, em um encontro de pastores, a igreja conservadora, na verdade, um irmão se levantou e disse: doutor, sendo o senhor tão afeito às críticas de teologia, como que é o seu relacionamento conjugal em termos de elogios? Eu disse: é a coisa mais difícil que existe. Eu tenho que me policiar para fazê-lo. E, na minha perspectiva, esse homem de Provérbios 31, ele faz isso. E a melhor coisa na minha vida foi identificar que isso era difícil para eu fazer. E saber quão difícil era, para que eu pudesse me policiar para isso. E o homem de Provérbios 31, ele faz isso. Ele a louva dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. E ele mesmo considera a beleza dessa mulher, agora, como sendo o fruto do temor do Senhor. É o quarto aspecto. Versículo de número 30, diz que: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Está aqui um segredo de beleza para as mulheres presentes aqui, e aqui está um segredo de beleza para os maridos começarem a apreciar. A Bíblia Sagrada diz que, ainda que esse tabernáculo externo se desfaz, é possível que o homem interior, unido ao Espírito do coração, se renove dia após dia, quando ele cresce no conhecimento do Senhor. A mulher cristã, ela tem uma grande vantagem em relação às mulheres não cristãs. A beleza das mulheres não cristãs, ela é apenas exterior. Quando elas abrem a boca, você não vai encontrar muita beleza lá. Ou quando elas expressam o que está no íntimo e a boca fala do que está cheio o coração, você não vai encontrar muita beleza ali. Mas a mulher que teme ao Senhor, ela não tem apenas a beleza externa, mas ela tem uma beleza interna. A beleza externa, ela esvanece. Com o tempo, as rugas começam a aparecer, alguns fiozinhos brancos começam a aparecer por aí. É claro que mulher nunca vai embranquecer o cabelo. Eu não consigo entender esse milagre. Os homens, o cabelo dos homens fica branco e tal, mas mulher nunca fica. A cada mês se renova. É algo maravilhoso, não é? Então, interessante tudo isso. Mas, de fato, os anos, eles passam. E os anos não são gentis para conosco. Eles revelam limitações, debilidades e fraquezas. Mas a beleza do temor do Senhor continua. E esse marido de Provérbios 31, ele sabe observar a beleza da sua esposa, não apenas no aspecto externo, mas ele sabe observar, inclusive, essa beleza interior, unida ao Espírito. A mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Como que nós podemos concluir a nossa reflexão nessa noite?
Talvez na sua mente esteja da seguinte forma: pastor, o senhor falou muitas coisas que os maridos devem fazer. No aspecto sistemático, o senhor colocou pelo menos 4 tópicos ao longo de toda a Escritura Sagrada. No aspecto expositivo, o senhor também colocou 4 outros tópicos. Mas, pastor, o senhor não sabe quão difícil é praticar todas essas coisas com a mulher que eu tenho. Eu não sei, e aí vem mais ou menos aquela seguinte aplicação: eu não sei como é a esposa do senhor, ela deve ser uma santa. Mas o senhor não sabe a mulher com a qual eu estou casado. Então deixe-me fazer a seguinte pergunta para você, homem e mulher: por que nós devemos agir certo quando o nosso cônjuge age errado? Porque você deve saber essas coisas e o que fazer, e qual é o papel, e qual deveria ser o procedimento, mesmo quando a sua esposa não corresponde ou está agindo errado. Em primeiro lugar, porque quando você faz o certo, você glorifica Deus. E a glória de Deus deveria ser o alvo não apenas da sua teologia, mas da sua vida. Não apenas das suas discussões acadêmicas, não apenas dos seus momentos devocionais, litúrgicos, no culto, mas no dia a dia. Por que agir certo quando o meu cônjuge age errado? Porque o meu compromisso, primeiro, é com a glória do Senhor Deus. Expressar a glória dEle, expressar a retidão dEle. E quando eu e você fazemos aquilo que é certo, nós glorificamos a Deus. Obedecendo às palavras do Senhor Deus, nós glorificamos a Deus. Nesse aspecto, não é uma obediência condicionada à circunstância na qual eu estou, mas é uma obediência condicionada à minha devoção ao Senhor Deus. Meu dever para com Ele. Assim como meus relacionamentos horizontais expressam meu relacionamento vertical, o meu relacionamento vertical, ele também deve comandar a maneira como eu pratico o meu relacionamento horizontal. A segunda razão é que quando você faz o que é certo e quando você pratica o que é certo, você já está contribuindo para o bem do seu cônjuge. Eu não sei quanto a vocês, mas lá em casa, tanto eu quanto Meire, nós temos vários sonhos e nós vamos colocando alguns deles assim. E um dos sonhos que nós temos é de aprender a dançar. Eu não tenho tempo para isso, mas como eu gostaria de aprender a dançar. Eu já não consigo mais aprender música como eu gostaria de aprender. Eu acho linda a música, ela me encanta. O tempo todo eu estou cantando, eu estou ouvindo, eu estou me deleitando com ela. Mas eu gostaria de aprender a dançar. E talvez, de Meire e eu, uma pessoa que sabe um pouquinho mais, ou que sabia um pouquinho mais dançar, sou eu, um pouquinho mais do que Meire. Eu sou da época dos embalos de sábado à noite, da era da discoteca. Então imagine eu dançando Elton John. Aliás, Olivia Newton-John. Nos tempos da brilhantina. E algumas músicas ali. Hoje eu não consigo mais, mas já conseguia. E quando eu e Meire nos casamos, eu disse para ela: você poderia dançar valsa comigo? Ela diz: eu não sei. Você não gostaria de tentar? Ela diz: eu tenho medo de errar, eu não consigo. Diz: que tal se nós fizermos da seguinte maneira: você coloca os seus pés sobre os meus pés, você pisa nos meus pés, e nós colocamos a música da valsa, e nós começamos a dançar. E foi assim que Meire aprendeu a dançar. Por que eu estou falando disso para vocês? Porque se você é um bom dançarino, quando você dança com uma pessoa que não sabe dançar tão bem quanto você, você é tão bom que você encobre os erros dela. E você a motiva a melhorar. Por que fazer o certo, mesmo quando o meu cônjuge está praticando o errado?
porque com isso você está motivando esse seu cônjuge a perseguir o que é certo, a buscar agir de maneira certa. E a iniciativa ela é sua. O casamento ele é uma verdadeira dança, não é? Não é isso que aquele filme dizia? Não tem um filme sobre dança? Richard Gere era o ator do filme. Em um determinado momento, no final, ele chega e diz para a esposa dele, ele diz: você dança comigo? Ela diz: eu não sei dançar. Ele diz: nós estamos dançando há mais de 25 anos. Você é minha parceira, você dança comigo. É justamente nesse momento que talvez você deva, marido, dizer: eu vou tomar a iniciativa, eu vou liderar, eu vou praticar o certo, eu vou aplicar os princípios da palavra de Deus no meu relacionamento conjugal. E pela prática do que é correto, eu vou expressar um amor que santifica a minha esposa. E nós continuaremos dançando ao longo desses 25 anos, 28 anos, 30 anos, e eu ainda aguardo os meus 56 anos, pela graça de Deus, o dobro. Tá bom? Que o Senhor Deus assim nos abençoe. Abençoe a mim e abençoe a ti. Vamos orar. Senhor bendito, louvado seja o teu nome por tua graça e por tua bondade. Vivifica, pois, o nosso coração. Pai, nós refletimos sobre alguns assuntos que às vezes temos a vontade de torcer o nariz para eles e dizer que nós não conseguimos e falar da nossa limitação e dizer que tudo isso é virtual, é lindo como discurso, mas que na prática não funciona. Mas, Senhor, nós falamos de um assunto e de tópicos que são revelados pela palavra do Senhor. Não acreditar na funcionalidade deles é não acreditar na tua própria operação, é desacreditar do poder do teu Espírito Santo na nossa vida, é desacreditar da veracidade e da suficiência da palavra do Senhor. Então, meu Deus bendito, opera na nossa mente, opera no nosso coração, a fim de que o nosso coração esteja em perfeita sintonia com a nossa mente para praticarmos aquilo que nós sabemos, para controlar os nossos desejos à luz daquilo que o Senhor revelou nas suas escrituras sagradas. Nós tivemos o conhecimento por meio da nossa razão, a fim de colocarmos em prática e experimentarmos quão bom é o Senhor, a fim de que experimentemos o Senhor mesmo agindo no nosso relacionamento conjugal e nos mostrando a ter alegria nos momentos ordinários, no dia a dia, para que nesses momentos ordinários possamos caminhar rumo àqueles instantes extraordinários que o Senhor nos proporciona no nosso dia a dia. Em o nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.